Pode ir. Então, salve galera. Pera aí. Decoração, carrinho de bebê. Fazer o que, né? Aí, já reduz um pouco. Bom, agora sim, vamos começar mais uma vez esse canal. Se tudo correr bem, ele não vai acabar mais. Vai ter todos esses vídeos sequenciais, enfim. Qual que é o tema do vídeo de hoje? Eu mandei no Instagram perguntando se vocês queriam que eu avaliasse, desse minhas considerações e opiniões de cada pose do Arnold Classic Ohio em cada categoria. Pois bem, vamos lá, vamos começar com a Bodybuilding Open. Mas já quero pedir, segue o meu canal, compartilha, curte, comenta o que mais vocês querem ver aqui. Por quê? Para que eu continue, eu preciso ter um retorno de vocês. Para saber se vocês estão gostando, se vocês querem que eu mude alguma coisa ou não. Antes também, lembre-se, Adaptogen para suplementação, use o meu cupom MB ou MB15, vai dar na mesma. EAS para dar um upzinho na sua genética, se é que vocês me entendem. E bora lá começar. Logo de cara, vamos começar com a batalha do top 3. Derek, Dauda e Andrew Jacked, na duplo bíceps de frente. Aqui, eu peguei as fotos do site da NPC News, então assim, irei compará-los com base nas imagens. Claro, eu preciso deixar isso muito claro. Pessoalmente, ao vivo, ali na hora, é totalmente diferente. A gente vai tentar aqui trazer algo mais próximo da realidade do que aconteceu lá no dia. Porém, por exemplo, eu falar, para mim o Dauda não estava tão seco. Eu estou vendo através de uma foto. Pessoalmente, provavelmente ele estava muito mais seco, tá? E isso vale para todos. Então, já quero deixar essa ressalva para não vir nego punhetear aqui no meu canal falando um monte de bosta. Fechou? E claro, foto, tem ângulo, tem isso, tem aquilo, mas são as imagens que nós temos e é com base nelas que vão ter as avaliações. Novamente, começando aqui com a duplo bíceps de frente. Uma pose muito poderosa dos três atletas, tá? Se você reparar na duplo bíceps de frente, primeiro do Dauda, pegar da direita para a esquerda, o Dauda, ele tem boas proporções. Eu sinto que de frente falta ainda um pouquinho de dorsal para que preencha mais e fique compatível com as pernas. Mas a pose em si está muito bem encaixada. Os bíceps bem alinhado com o frontal do ombro, isso deixa o braço dele um pouco maior. Ele usa um pouco da estética, não posa tão padrão quanto o Derek Lunsford. É só você ver, a base do Derek é padrão. Ele põe uma perna para frente e ergue os braços, ponto. Já o Dauda traz um pouco mais de estética. Consegue valorizar o sartório, porém aqui eu sinto que ele não estava tão seco assim quanto ele estava no Olímpia. Novamente, pode ser questão de imagem. A duplo bíceps de frente do Derek. O Derek já é o oposto do Dauda. O Derek tem um superior muito potente, os dorsais dele saem muito, aí falta um pouquinho de perna. Porém, ele se sobressai no nível de condicionamento e foi um fator determinante no Ohio, principalmente na Open, para que ele tenha sido campeão. Por quê? O Dauda a gente já sabe que ele impressiona muito com o tamanho, mas sempre deixa a desejar um pouquinho no condicionamento. E quando ele vem seco, ele é imbatível. O Derek não veio tão bem no Olímpia. Já no Arnold ele entregou aquilo que eles queriam. Que é o quê? Condicionamento. Falando especificamente da pose. Uma pose padrão, pés paralelos, um pé levemente para frente para valorizar o sartório, alongando o abdômen. Ele não está fazendo um vácuo, ele está simplesmente se alongando. O vácuo seria muito mais profundo e ele consegue fazer mais profundo que isso. Porém, falando em muscularidade, eu sinto que ainda falta um pouco de volume de perna e sabemos que é o que ele vem correndo atrás. Já do Andrew Jacked, ele também melhorou muito essa pose dele. Se vocês pegarem fotos antigas, ele posava muito mal a duplo de frente. Já deu uma boa melhorada, conseguiu colocar uma estética sem ficar estranho e ele é um cara muito grande. O defeito do Andrew Jacked, todo mundo sabe, as extremidades. Vou usar em comparativo com o Ramon, para vocês terem essa noção. O Ramon tem antebraço e panturrilhas muito grandes, muito grossas.
Já o Andrew Jacked tem o meio com muito volume muscular, mas falta volume nessas extremidades, o que dá uma impressão de um físico vazio nas pontas, tá? Então, quando ele conseguir aumentar o volume dos antebraços, e a panturrilha, infelizmente, não tem como fazer, que é aquela velha panturrilha de cachorro, que é lá em cima encurtada, mas se ele conseguir de alguma forma preencher essa região, a visão do físico dele vai ser totalmente diferente. Para vocês entenderem, é só comparar braços dele com os braços do Dauda, que são dois atletas altos que vocês vão conseguir perceber bem isso. O Andrew Jacked poderia melhorar isso? Talvez se ele flexionasse um pouquinho mais os braços, ia tirar um pouco essa visão, mas é algo estrutural, é algo dele, não tem muito o que fazer. Avaliando o contexto geral, na duplo bíceps de frente, olha, bem difícil, a arbitragem se lascou, mas como o Derek está mais condicionado, eu apostaria no Derek ter ganhado esta pose. Porque os braços estão bem poderosos, os três atletas, os dorsais do Dauda não estão tão salientes, já do Derek e do Andrew estão mais salientes. Nível de condicionamento, como eu falei, do Derek está um pouco acima dos demais. Para mim, o Derek levou essa pose na dupla de frente. Expansão dorsal de frente. Uma pose muito boa do Dauda, porém eu sinto que todas as vezes ele deixa muito o abdômen solto, então causa uma leve impressão de uma barriguinha. Eu acho que o Dauda poderia virar um pouquinho mais os joelhos para fora e aumentar o volume do quadríceps dele, porque os braços são muito potentes. Ah, Maurício, mas por que você está falando dos braços? Questão de ilusão visual. Se ele tem uma perna X, quando ele traz os braços que são fortes, o tronco dele ficou maior. Então aquelas pernas que eram X precisariam ser Y, ou seja, ser um pouco mais preenchidas. O Derek é a mesma coisa. O que está realmente se sobressaindo no Derek aqui é o nível de condicionamento. Uma coisa que eu não deixaria o Derek fazer é escorregar essas mãos para dentro, cobrindo o abdômen. Eu deixaria totalmente na lateral do corpo, assim como o Dauda está fazendo, porque ele consegue apertar um pouco a cintura com as mãos, afinando mais ainda ela, tá? Mas se vocês repararem, o Dauda não gira tanto os joelhos para fora. Já o Derek, por conta da falta de perna, ele gira bem para criar aquele aspecto de arredondamento e maior volume muscular. O que eu acho que se o Dauda fizesse seria muito interessante. O Andrew Jacked, não sei, como eu falei, foram fotos que eu peguei no site, se ele já tinha terminado de armar. Mas parece que ele se força muito para encaixar essa pose, deixa as mãos escorregarem, sobe demais os ombros, ele fica agressivo, grande, mas parece que ele está fazendo uma força bizarra, extrema, com dificuldade para posar. E isso não é tão interessante. Aqui talvez eu até usaria a mesma base que ele utilizou na duplo bíceps de frente para tentar trazer uma estética. Só corre o risco sim dele perder um pouquinho de volume de perna. Melhor lado peito. Falando da expansão de dorsais, na minha concepção, pasmem, eu acredito que essa pose, quem venceu no quesito da pose em si, não necessariamente do condicionamento, foi o Dauda. Porque ele passa uma harmonia de físico mais bonita, mais preenchimento num geral. O Derek, você vê que falta muita perna nessa pose. Melhor lado peito. Aqui eu vou começar falando do Andrew Jacked, que ele tem um superior bizarro, só que ele se fecha nessa pose. Ele mata o peitoral esquerdo dele, ele não alonga, ele não abre, ele já é grande, ele poderia ficar muito maior. E outro ponto que, se vocês repararem, na perna, no pé do Andrew Jacked e no pé dos demais, ele não eleva tanto o calcanhar assim. Por não erguer o calcanhar, ele não consegue desativar totalmente o posterior para criar aquele abaulamento e ter um posterior mais potente, além de não valorizar tanto a panturrilha. Então nele eu faria esses dois ajustes, logo de início. Rodaria o ombro esquerdo para trás para abrir o peitoral e subiria mais o calcanhar. Só isso eu tenho certeza que a pose dele iria mudar muito, iria melhorar bastante. Agora, entre os dois que disputaram o título, Dauda, uma das melhores poses de melhor lado do peito, ele alonga o peitoral, abre bem, ele não abre demais o braço, ele deixa uns braços muito potentes, ele tem braços muito potentes, consegue marcar bem o posterior, consegue marcar bem o glúteo, ele encaixa perfeitamente essa pose. E o Derek, a mesma coisa, são dois atletas que encaixam bem. Eu não deixaria o braço do Derek tão aberto assim, porque alonga a linha abdominal, mas achata o tronco no geral.
e isso visualmente não é tão estético assim. E se vocês repararem, até deu uma polêmicazinha esses dias no meu Instagram referente a essa pose. Os atletas, eles giram o tronco e trazem o ombro levemente para cima e para frente. Para quê? Para que a arbitragem veja o outro lado. Eu sempre falo, não adianta você posar bonito se você não está posando correto. Você tem que posar dentro do que a arbitragem está procurando no seu físico. Ou seja, na melhorada do peito, sim, eles querem ver os dois ombros, eles querem ver os dois peitorais. Não adianta você só posar de lado. Quanto a membros inferiores, ambos encaixaram muito bem. Essa também é uma pose bem difícil. Aqui, rapaz, pelo nível de condicionamento, Derek, pela pose, unicamente, exclusivamente pela pose, Dauda. Porque o Dauda passa uma leveza maior, uma facilidade maior de encaixar a pose e um volume mais proporcional de inferiores com superior. Mas por condicionamento, o Derek. Aí vai de cada um, vai do gosto da arbitragem e vai do contexto geral, das duas primeiras poses mais essa. Duplo bíceps de costas, essa aqui eu acho que eu vou tomar tanto hate, mas enfim. Vamos começar. Andrew Jacked, para melhorar essa pose, ele precisa aprender a ativar melhor os posteriores dele, tá? Colocar a perna esquerda um pouquinho mais para trás, subir mais o calcanhar esquerdo, ativar os posteriores, glúteo empinado, certíssimo. Eu tentaria girar mais o braço, ele é um cara largo. Ele vai trazer o detalhamento para os dorsais e vai trazer o bíceps mais para a arbitragem. Arrumaria isso nessa pose dele. Bom, agora vamos falar da duplo de costa do Dauda e depois a do Derek. Como eu falei, eu sei que vou tomar um hate já já, mas enfim. Duplo de costas do Dauda. O que eu melhoraria nessa pose? Eu também acredito que ele pode girar um pouquinho mais o braço, rotacionar para trazer mais o pico do bíceps dele para a arbitragem, tá? Inferior está encaixando muito bem, está com o glúteo empinado, mas eu sinto essa falta do pico do bíceps dele. E, querendo ou não, ele se espreme, você vê que ele está apertando muito. Isso é bom porque traz detalhamento, mas é ruim. Por quê? Porque perde um pouquinho a expansividade. Claro que tudo vai depender do que você quer fazer, do que você quer mostrar para a arbitragem. Mas eu, se fosse ele, eu giraria mais este braço e abrir um pouquinho mais o dorsal dele e ia trazer os bíceps para ele, para essa pose. Então eu ia deixar a pose mais completa, porque os braços que são um ponto forte nele estariam em maior evidência. E agora o Derek. Indiscutivelmente, uma das melhores dorsais da atualidade. Ele encaixa bem as pernas, ele encaixa bem as panturrilhas, ele encaixa bem os braços, pode girar um pouquinho mais, mas ele encaixa muito bem. Ele tem o direito e a possibilidade de se fechar, porque ele é largo por natureza. Ele pode querer valorizar mais os detalhamentos, mas ainda assim ele tenta expandir. Por quê? Porque ele tem carne de sobra nas costas. O único problema dele é esse encaixe do quadril, que dá sim para dar uma leve melhorada e então trazer os adutores. Por que eu falo isso? Se vocês repararem, o adutor do Andrew Jacked e o adutor do Dauda estão colados. Os adutores do Derek não estão. Isso faz ele perder um pouco de volume nos membros inferiores nessa pose. E assim, contra caras com pernas potentes, é interessante você trazer esse adutor para deixar a sua pose mais completa. Imagine se ele consegue trazer esses adutores com o conjunto de dorsais que ele tem, com o glúteo que ele tem, essa pose ia ficar muito mais potente e a gente não ia falar, nossa, ainda falta perna. É isso que a gente precisa evitar. Um bom treinador de pose é aquele que vai deixar o atleta perfeito em segundos. Pode ser que depois ele desmonte e fique uma merda, mas na hora do palco ele tem que estar muito bem encaixado. E falta um pouco desse adutor. Pode ser simplesmente falta muscular? Sim, mas eu acredito que aqui, no caso, é realmente questão de encaixe da pose, tá? Então, com o treino, essa pose ia ficar mais potente. Obviamente que, pelo contexto geral, a duplo de costas, ele acaba levando, porque ele está muito mais condicionado, dá para ver nível de condicionamento no glúteo, no tamanho dos dorsais, no braço, enfim. Mas se o Dauda estivesse tão condicionado quanto, essa pose seria do Dauda, mesmo o Derek tendo dorsais tão bizarros. Por quê? Porque ele entrega uma pose mais completa. Dorsais equivalentes a membros inferiores, adutores bem expostos, glúteo empinado, enfim, ele consegue trazer um conjunto mais completo. Ou então, quando o Derek aprender a empinar e marcar bem os adutores na pose de costas, essa pose vai ser imbatível. Então, eu melhoraria sim a dupla de costas, mas não em membros superiores. No máximo, girar um pouquinho mais o braço.
mas sim membros inferiores, trazendo o adutor nessa pose. Expansão de dorsais de costas. Mesma coisa. Os 3 atletas expandem muito bem o dorsal. A do Derek, obviamente, é muito mais cheia, apesar que a da parte baixa ali, você vê que tem um caroço de carne ali, mas seria a mesma correção. Simplesmente a parte interna, a parte dos adutores do Derek que eu arrumaria. Porque é algo que a gente sente falta se a gente analisar os posteriores e adutores dos 3 atletas. Mas, obviamente, assim como eu falei na dupla de costas, essa pose eu acredito que a arbitragem deu para o Derek justamente pelo nível de condicionamento dele. Porque o Dauda, por mais que ele marque bem os posteriores, você vê que o glúteo não está tão estriado, tá bom? E o Derek, e o Andrew, eu arrumaria uma coisa nessa pose. Primeiro, inclinaria mais para trás, porque ele é um cara alto e a dorsal dele começa lá em cima. Segundo, só encaixaria melhor essa questão do apoio da mão dele, que ele faz muito bem. Por que ele dobra a mão assim? Lembra que eu falei para vocês que ele tem esses membros, as extremidades muito finas, se comparado ao resto? E ele tem braços muito compridos, mesmo ele tendo uma cintura escapular muito larga. Então, fica um voo muito grande se ele posa apoiando as mãos na lateral. Quando ele dobra, ele encurta esse espaço. Ele tira tudo isso aqui da jogada. Então, dá uma impressão de maior volume muscular, que é o que eu falei sobre fisiculturismo, a ilusão. O que os demais não precisam fazer porque eles têm proporções físicas um pouco melhores. Melhor lado tríceps. Andrew Jacked precisa trabalhar essa mobilidade dele, principalmente de punho e consciência corporal de ombro. Ele também está se fechando, ele rodou o ombro esquerdo por cima do peito, ele está com o pulso não totalmente fletido e o cotovelo não totalmente estendido. E na tríceps você tem que chegar ao máximo da extensão, pelo menos para fibrar. Se você pegar os 3 atletas, nenhum está totalmente estendido, mas ele é o que está menos. Então, eu melhoraria isso, trabalharia mais mobilidade, rodaria o ombro esquerdo dele para trás e as pernas a mesma coisa, melhor lado do peito, subir mais o calcanhar. Dauda e Derek Lunsford. Por que eu acho que o Derek ganhou essa pose no contexto geral? Por conta dele trazer os 2 ombros para a pose. Ele conseguiu ficar mais largo em membros superiores, mostrou mais o físico, não deixou a desejar no braço, está mostrando o tríceps e está com o quadril de lado. Claro, a perna do Dauda é maior e consegue trazer mais volume, porém o condicionamento do Derek está acima. O Derek conseguiu trazer um pack de muito volume com muito condicionamento. A questão da beleza da pose. Na questão estética, de fato, até eu concordo com vocês, que vocês vão falar que o Dauda está mais bonito, porque a pose é um pouco mais estética. Só que lembrem-se, a arbitragem não julga só estética. Ele primeiro tem critérios avaliativos. Nessa pose eles querem sim ver os 2 ombros do atleta para saber o quão largo ele é. E se as proporções do tronco é igual à das pernas. Claro que existem truques, macetes para diminuir isso. Então, eu acho que essa pose foi do Derek devido ao nível de condicionamento. Se o Dauda tivesse condicionado e apenas trazido o braço, o ombro esquerdo um pouquinho para frente, essa pose seria dele pelo conjunto geral, no sentido de proporções, simetria, belo encaixe, mas faltou condicionamento. Abdominais e coxa. Essa é uma pose que o abdômen, e única e exclusivamente o abdômen, eu falaria que foi do Andrew Jacked. Dorsais, eu falaria que foi do Andrew Jacked, por incrível que pareça, esse encaixe cintura e dorsal. Ah, mas a dorsal do Lunsford é mais larga. Sim, mas o abdômen dele não contraiu e não é tão bonito quanto o do Andrew Jacked. Então, esse conjunto, eu faria que é do Andrew Jacked. Porém, membros inferiores, o Andrew Jacked ainda não encaixou de uma forma estética. Eu falaria para ele tentar encaixar mais ou menos igual o Derek Lunsford para valorizar mais os quadríceps, tá? Agora falando só do Dauda. O Dauda precisa trabalhar melhor essa ativação. Dá para perceber que ele não está tão seco, quando os combos dele não marcam tão bem quanto os demais. E também ele parece que não conseguiu ativar tão bem os quadríceps. Novamente, eu peguei uma foto, mas parece que ele não conseguiu ativar tão bem assim os quadríceps nessa pose. Então, pelo conjunto geral, nível de condicionamento, proporções, Derek. Pela beleza da linha abdominal e conjunto com dorsais, Andrew Jacked. Essa eu acredito que foi uma das piores poses do Dauda no conjunto geral. Nessa eu acredito que até que ele perdeu do Andrew Jacked.
E por fim, mais musculoso. Já vou bater aqui o martelo, essa é uma pose que é do Daldo. Porque ele é muito arredondado, ele consegue ficar muito grande, muito preenchido, muito volumoso. Do Derek, o Derek ele traz um ombro um superior muito potente, mas você olha para inferior e ainda sente aquela falta, não é compatível como é no Daldo. E o Andrew Jacked, ele mudou a forma que ele faz essa pose, justamente escondendo aqueles vãos, deixando os braços mais fechados, e eu acredito que foi uma aposta certeira. Talvez eu faria de outra forma? Talvez sim, ia testar de uns outros jeitos, outras posições de braço. Mas o que ele fez aqui foi muito inteligente. Eu mudaria talvez a forma de armar isso. Então eu abriria a dorsal, fecharia as mãos e depois juntava mais ou menos até cruzar os braços. Eu não ficaria fechado e depois só vinha afastando um pouquinho. A forma de apresentar a pose conta muito. Mas essa pose é do Daldo. Então, vamos pegar aqui desde o início. Duplo de frente, minha opinião, Derek, nível de condicionamento. Expansão, Dalda, pelo conjunto. Melhor lado do peito, nível de condicionamento, Derek. Beleza do encaixe, bom encaixe, Dalda. Mas, avaliando por avaliando, vou dizer que é Derek. Duplo de costas, Derek. Expansão de costas, Derek. Melhor lado tríceps, Derek, pelo nível do condicionamento que ele se encontra. Abdominal e coxa, eu vou falar o Derek, com uma ressalva que pode ter sido até o Andrew Jacked. E mais musculoso, Dalda, tá? Essas são as minhas opiniões com base no que eu estou vendo aqui em imagens. Claro que lá na hora pode ter sido diferente, a arbitragem vê coisas que não vemos. Eu tentei avaliar um pouco de pose a pose, mais os critérios que a arbitragem julga, não somente, beleza, essa pose por quê? Porque é, não. Por exemplo, quando eu falava do nível de condicionamento, pode puxar para um lado, quando eu falava da beleza da pose, pode puxar para outro, ok? Gente, essa foi uma análise rápida de quais foram dos meus pontos de cada pose dos atletas da Open no Arnold Classic Ohio. Espero que você tenha gostado. É uma análise bem direta, rápida, só para vocês terem uma outra percepção, ter uma percepção da arbitragem, o que eles veem ali na hora, ok? Espero que vocês tenham gostado. Como eu pedi antes, curte, compartilha, manda para geral, para que esse canal volte a crescer, que eu parei lá o ano passado, estou tentando voltar agora. E como que eu vou voltar? Com vocês me motivando, mandando para as pessoas, compartilhando, criando essa rede para fazer eu estar fazendo mais conteúdos para vocês. Fechou? Próxima análise, que não vai ser nesse vídeo, vai ser da Classic Physique. Então eu espero vocês no próximo vídeo também. Valeu!